E agora a gente vai trabalhar com os elementos de UI, né, User Interface, né. Então, se você clicar aqui com o botão direito na hierarquia, tá, eu tenho uma seção só dedicada a UI, e a UI tem todos esses componentes. E a UI, ela é uma importante seção do desenvolvimento de jogos, por isso que tem uma carreira dedicada a isso, é o cara que é artista, conhece um pouquinho de programação e faz aquelas UIs maravilhosas que a gente interage com o jogo. Tem jogo, por exemplo, que é só UI, principalmente os jogos de construção, os jogos de point clicking, né, tem muita UI. The Sims, por exemplo, é um jogo de muita UI. Tem vários jogos nessa linha, que tem uma rica UI, o Raft, né, que é um jogo de survival também. Então o UI ele é uma peça importante do desenvolvimento de jogos. Então a gente vai começar adicionando um elemento de UI, né? Eu vou clicar aqui em texto. Olha só que interessante, quando eu adicionei o texto, ele tá vendo o texto? Ele me adicionou um canvas e um evento, um sistema de evento, tá? Por que isso? Todos os outros objetos que a gente estava colocando na cena são objetos de jogo, tá? UI, eles são objetos de UI, tá? E eles não são renderizados pela câmera. O que eu quero dizer com isso? Todos esses objetos de jogo que a gente tem na cena, por exemplo, o cubo, a luz, o meu cubo, o ambiente e tal, eles têm um componente chamado transform, e eles são renderizados pela câmera, tá? Se eu não tenho câmera, por exemplo, eu desativo a minha câmera, vou clicar aqui desativar a minha câmera, não tenho nada sendo renderizado na cena, porque a câmera é responsável por renderizar aqueles objetos de jogo. O Canvas, ele é responsável por renderizar os elementos de UI, tá bom? Então, é importante saber essa diferenciação. Eu vou te mostrar quais são as consequências de você remover um elemento dentro do Canvas. Primeira coisa que eu queria que você tivesse entendimento é o seguinte: essa linha aqui ao redor do meu jogo é a linha da câmera. Eu vou selecionar minha câmera, tá vendo? É a linha da câmera, tá? Quando você adiciona uma UI, um Canvas, ele cria uma linha igual a essa, só que numa proporção, numa escala maior, para você visualmente diferenciar o que é o UI, o que é, é, o que é jogo, né? Tempo de jogo. Então, eu vou selecionar aqui o Canvas, e olha só, eu vou dar o meu scroll down aqui, para ficar distante. Você está vendo que esse quadradinho aqui, ele é o meu jogo, está aqui renderizado aqui. E aí eu vou dando scroll down, olha o tamanhão que é o Canvas. É só para você visualmente identificar que um é o canvas e o outro é a câmera, tá? Então, ele tem o mesmo tamanho, a mesma proporção, mas ele está trabalhando em escalas diferentes, só para você saber diferenciar quando você está trabalhando com canvas, quando você está trabalhando com a câmera. Então, o jeito de você fazer o switch entre câmera e canvas é você clicar duas vezes no objeto. Por exemplo, eu vou clicar duas vezes na câmera, ele vai focar na câmera. Aí eu consigo continuar meu trabalho aqui, ó. É na câmera, é nos objetos aqui do que estão fora do canvas, é que a gente constrói o nosso jogo, tá? É dentro do canvas que a gente constrói a nossa UI, tá bom? Então eu vou clicar duas vezes no canvas, ele vai focar no canvas. E não sei se você consegue ver, tem um nome escrito bem aqui no cantinho, foi o texto que eu acabei de colocar. Quando eu coloquei o texto dentro do canvas, ele também é posicionado de forma desorganizada dentro da UI. Então você clica com o botão direito no Rect Transform e clica em Reset, ele vai posicionar no centro. Agora o texto está aqui no centro, mas está bem pequenininho, a gente não consegue ver ainda. Está vendo que esse texto está aqui, mas está sendo renderizado lá no centro do nosso jogo, tá? Aí eu vou explicar o porquê, são os tipos de canvas que a gente tem. Bom, primeira coisa que eu gostaria de fazer é aumentar esse texto, tá? Eu vou aumentar esse texto, está vendo que eu vou focar nele aqui, vou dar um zoom, o texto está bem pequenininho, New Text, e esse texto ele tem uma caixa pequena também, né? Ele tem algumas propriedades aqui. Ao invés do Transform Component, ele tem o Rect Transform. Ele tem o mesmo comportamento que o Transform, a gente consegue manipular ele ao redor do cenário, né? Do canvas, como a gente consegue com um objeto de jogo. Tá vendo? Do mesmo jeito, consigo arrastar para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo, resetar. E propriedades adicionais, que são a largura e a altura.
e a largura e a altura é desse bounding box, né, dessa caixa, tá? Então, vou aumentar essa caixa, por exemplo, com a largura de 700, colocar bem grande, e a altura de 200. Então, se eu minimizar isso aqui, eu tenho uma caixa relativamente grande. Agora, eu consigo aumentar a fonte do meu texto. A fonte, ela pode ser digitado o número diretamente aqui, ó, tá vendo? Ficou maior. Ou você pode, como qualquer outro componente também, você pode, toda vez que você posiciona o mouse perto de um componente, ele aparece essas duas setas. Você pode arrastar para a direita e para a esquerda e aumentar dinamicamente. Então, vou aumentar aqui. Olha só, eu consegui aumentar essa fonte até 161, e você vê porque ela cabe dentro desse bounding box aqui, dentro dessa caixa. Se o teu texto, por algum motivo, sumir, é porque provavelmente o texto ele é maior do que a caixa que o está contendo. Então, por exemplo, se eu aumentar a fonte aqui para maior do que a caixa é, ó, ele vai desaparecer. Que existe um wrap daquele texto. Então, cuidado com isso, observe isso. O texto tem que estar exatamente ali dentro dos tamanhos, dos limites que foi construído aquele texto. Então, cliquei aqui no texto, vou mudar a fonte do texto, vou mudar a cor do texto, né? Ele está aqui como preto, eu acho que cabe uma cor branca, porque o fundo é azul. Coloquei um branco, e fechar aqui, são uma das propriedades do meu texto, aqui meu texto está selecionado, e aí eu vou mover meu texto para cima. Eu posso, olha só, mover meu texto aqui para cima, sem problema nenhum, olha só, de forma manual. Eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de ou você posicionar aqui pelo eixo Y, que aí você tem números, né, mais redondos. E olha só que interessante, quando eu faço isso, o texto ele é posicionado 500 no eixo Y para cima em relação ao pivô dele, né, ao pivot point, que é esse trevo aqui no centro. Ele está 500 em relação ao pivot point. Então, existe uma outra ferramenta, você setar a posição do Y para 0, existe uma outra ferramenta que a gente pode estar trabalhando para trabalhar com os pivôs. Qual é essa ferramenta? Essa ferramenta aqui no canto direito, canto esquerdo superior do inspetor do texto, que é os anchor points, né, os pontos de âncora. Se você clicar nesse ponto de âncora, ele te dá algumas opções, ó, onde você pode ancorar o teu texto e a partir dali trabalhar. Por exemplo, como eu quero posicionar meu texto no topo, eu posso simplesmente clicar aqui, ó, nessa parte do topo, ele me posicionaria no topo. Mas não foi exatamente o resultado que a gente esperava, né? Por quê? Porque é o seguinte, eu vou voltar para o centro. A única coisa que ele mexeu foi o meu pivô, né? Então, por exemplo, se eu posicionar o pivô para cima, agora eu estou a menos 960 no meu eixo Y em relação ao meu pivô, tá vendo? Então, vou voltar ali para o centro. Então, o que eu quero fazer é movimentar o meu pivô junto com o meu texto, tá bom? Lá para cima. Como é que você faz isso? Está aqui dizendo, se você segurar o Shift, você movimenta o pivô. Se você segurar o Alt, você movimenta a posição do objeto. Então, vou segurar Shift e Alt. Olha como ele muda, inclusive, a disposição do objeto. Agora eu clico aqui no canto central superior, no canto do centro, aqui, ó. No centro, quer dizer, não canto do centro, no centro. E ele moveu o meu pivô mais o texto. E aí eu consigo fazer ajustes aqui, ó. Então, consigo mudar a posição do meu Y para menos 40, que é para descer. Ou menos 100, por exemplo. Agora eu estou menos 100 em relação ao meu pivô. Então, você tem números menores para trabalhar e em relação ao pivô que você organizou. Então, é menos 100 em relação ao meu pivô aqui. Aqui, eu posso dar o nome para o meu jogo, aqui nessa propriedade texto. Vou dar o nome para o meu jogo, sei lá, Amazônia. Esse é o nome do jogo. E aí a gente tem um problema. A Amazônia não coube, por isso que ele não foi renderizado aqui. Então a gente só aumenta o bounding box aqui, o width, né, que está 700, vou colocar meio 720. Não deu? 750. Pronto, agora coube o nome Amazônia. Perfeito? A gente tem outras propriedades, outros componentes que afetam o texto também, que você pode estar explorando. E um componente que eu gosto muito de adicionar no meu texto, vou clicar aqui em Add Component também, é um componente chamado Outline. Vou clicar em Outline aqui e vou adicionar esse componente no meu texto. Olha só, apareceu um outline ali já, meio preto, né, ao redor do meu texto, certo? Então, o que eu consigo alterar nesse componente? Tá ali meio, não está muito legal a cor, não está muito bacana, mas você pode ir mexendo nas propriedades. Eu estou aumentando o efeito de distância dele, para dar uma cor melhor. Vou colocar talvez 15.
meio... No Y eu vou colocar talvez menos 10, ficou ruim, menos 2, acho que menos 1 tá ok. Só para você ter uma ideia do que você pode fazer. Eu posso mudar a cor aqui também do texto. Você pode fazer algumas coisas, alguns efeitos ali com esse componente. O ideal, se você quer algo muito rápido, você usa essas propriedades, mas o ideal é você desenhar essas coisas no Photoshop, né, alguma ferramenta, algum editor de imagem ali, e você já trazer a imagem dentro com aquele estilo que você gostaria, né? Então eu estou usando, te mostrando os recursos que tem aqui que você pode estar explorando e pode estar utilizando. Bom, na verdade não ficou legal do jeito que eu esperava, eu vou remover esse componente, tá? Então não ficou legal. Vou deixar aqui simplesmente Amazônia aqui nesse estilo aqui, perfeito? Então olha só que legal. Se eu voltar para o meu jogo no Main Camera, ele está aqui meu jogo e eu não consigo ver esse elemento de UI na minha cena, né? Por quê? Quem é responsável por renderizar aquele elemento de UI na cena é o Canvas e não a câmera. Mas eu consigo ver na visão do jogador, porque o Canvas está renderizando, tá bom? Olha só, como eu disse, o texto, esses elementos de UI, eles são renderizados pelo Canvas e não pela câmera. Então, se eu remover, por exemplo, esse texto, que ele é filho do Canvas, ele é parent do Canvas, né? Se eu remover esse texto do Canvas, eu vou remover, ó. Eu vou jogar para fora, ele some, porque o Canvas não está mais renderizando ele. E ele é um elemento de UI, né? Ele tem um Rect Transform, ele tem um Canvas Render, que é o Canvas que é responsável por renderizar ele, está aqui o componente, Canvas Render, então você não consegue mais enxergá-lo, né? Então eu posso clicar e segurar e arrastar ele de novo para dentro do meu Canvas. Agora ele vai passar a ser renderizado ali dentro também. Perfeito? E aí é legal você sempre nomear, né, os componentes para deixar sempre o teu projeto organizado. Isso é muito importante você aprender isso desde o início. Então, por exemplo, eu vou deixar como texto, isso é uma lógica que eu adoto, porque eu sei que o tipo de UI element que eu estou usando é texto. Então, eu gosto de chamar de texto, aí como eu estou trabalhando com título do jogo, por exemplo, texto, título gosto de nomear certinho. Provavelmente você, ao invés de ter um texto, você vai ter uma imagem, né? Mas vou te dar um exemplo, né, de como funciona. Esse Event System aqui é um componente que você não vai se preocupar em mexer agora, mas ele tem umas propriedades muito importantes. Esse Event System, ele é adicionado quando você adiciona um elemento de UI. Ele só vai existir um por cada canvas, né? Ou um por cada pela quantidade de canvas que você tem inserido dentro da tua hierarquia. A gente pode ter mais de um canvas dentro da mesma hierarquia. Depois a gente vê como faz isso. Mas esse Event System ele é responsável por controlar. Ele é responsável por controlar, eu te permitir que você clique em botão, interaja com botões ou com sliding bars, que são elementos de UI. Sem isso aqui, você não consegue clicar em botão, você não consegue fazer nenhuma interação. Ele também define a ordem com que você, quando você aperta Tab no teu teclado, o foco vai mudando de botão para botão, de slide para slide. Então, ele é um componente bastante importante. Então, esses caras aqui esses dois aqui são as peças-chave para uma UI estar funcionando. Então, tudo que de elemento de UI que a gente vai estar utilizando vai estar dentro do Canvas. Perfeito? Bom, a gente está manipulando os elementos de UI, né? Começamos com o texto. Vocês viram que o texto ele pertence ao Canvas. O Canvas ele é responsável por renderizar os os elementos de UI, né? Dentro do teu jogo. A gente pode definir como esses elementos vão ser renderizados. A gente tem várias propriedades que o texto nos fornece, por exemplo, alinhamento centralizado horizontalmente e verticalmente. Tem bastante coisa que você pode estar explorando dentro desse componente, tá? Um outro elemento de UI que você pode estar explorando, eu vou clicar com o botão direito em cima do Canvas. Por que em cima do Canvas? Porque eu quero que quando esse elemento for criado, ele já seja criado dentro do Canvas, né? Vou clicar em UI, vou adicionar um botão. Você pode ver que tem duas versões aqui, a versão Text Mesh Pro e Button Text Mesh Pro. O Text Mesh Pro, ele é um componente que foi feito que praticamente está dentro da Unity. Ele é um sistema de texto mais avançado do que o texto padrão. A gente vai ver esse cara aqui logo,
tá? Se você, na verdade, quiser pesquisar sobre ele, vá em frente também. Eu, na verdade, nem uso o texto padrão, porque eu acho ele muito limitado, mas o Text Mesh Pro te oferece uma série de outras propriedades muito bacanas para configurar o teu texto, mas tem algumas nuances que a gente precisa estar observando. É, mas a gente está explicando os padrões, né? Os defaults, com base nos defaults, a gente consegue fazer associação e entender os outros. Eu vou clicar no botão, é, e você pode ver que ele adicionou um botão aqui também. Ele posicionou o botão milagrosamente no centro, 000, sem problema nenhum, ok? E esse botão, olha só que legal, o botão, ele é composto por um outro elemento. O botão, para ele ter um nome, ele precisa de um componente texto como filho dele. E é exatamente igual ao componente texto sozinho, texto título do jogo. Só que é só um texto e o botão, ele é um botão com esses componentes chamado image e button, e um evento ou um clique, e a partir de o outro componente o outro objeto de UI chama de texto, que tem seus próprios componentes também. Vamos aumentar o tamanho do botão, né? Eu vou selecionar o botão e vou aumentar para 300 por 300. Deixar ele quadradão. Tá muito grande, na verdade. 300 por 200. 150, talvez? Tá aí, 300 por 150, ou talvez muito grande, talvez 400. Tá aí, 400 por 150. Tá um bom número. Eu vou posicionar, você pode ver que o pivô dele está posicionado no centro junto com o elemento. Eu vou deixar esse pivô aí, isso do botão, tá? Não do texto, que é filho. Então, se eu mexo o botão, o texto vai junto. Lembra da questão do parent que a gente fez no ambiente? Esse botão eu vou posicionar na posição Y talvez menos 150. Para ele estar um pouco abaixo da arara para a arara aparecer. Deixa eu posicionar manualmente para ter uma ideia de onde eu quero. Assim. Então você pode posicionar para ver onde é que pode colocar esse botão, se tem a ver com o teu jogo. Eu vou talvez colocar o botão de play aqui, nessa lateral aqui. É. Aqui embaixo, na verdade. Então eu vou posicionar ele aqui. Então, se eu quero ele aqui embaixo, na verdade eu vou mexer o meu pivô, vou clicar no pivô, vou segurar Shift and Alt e vou posicionar o pivô no canto inferior esquerdo. Pronto, o pivô está aqui, ele já ficou na posição 0 lá. Aí eu consigo fazer ajustes aqui, né? Eu consigo talvez deixar ele um pouquinho aqui em cima, um pouquinho aqui à direita. Talvez ele esteja muito grande, diminua o tamanho dele para ele caber e não ficar em cima da árvore. Pronto, 350. Acho que tá legal, talvez 320. É questão de ajuste, pente fino. Eu acho que aqui agora tá legal. Tá numa posição bacana. Agora eu vou no texto e vou escrever o nome para ele. Eu vou chamar de entrar, por exemplo. Imagina que seja um sistema. Entrar. Eu vou aumentar o tamanho do texto. Vou colocar entrar aqui. E tá aí, pronto, a gente tem um botão. Olha só que interessante, aqui no meu, nada está acontecendo, né? Você não consegue clicar no seu botão, porque não está no Play Mode, né? Se eu apertar Play aqui, você está vendo que está no modo Play, agora eu consigo interagir com o meu botão. Quando eu passo o mouse em cima, ele muda levemente de cor, né? E aí no modo Play você consegue, por exemplo, mexer nessas propriedades. Lembra que no modo Play nada se salva, né? Só para a gente testar, vou selecionar o botão no modo Play. Tá vendo aqui, ó, Highlighted Color, né? Eu posso, por exemplo, mudar a cor para amarelo quando eu fizer o highlight quando, por exemplo, se o item fosse selecionável e tivesse feito o highlight dele, né? Deixa eu ver, hover, deixa eu ver onde é que é o hover dele. Não sei se esse efeito talvez não se aplique durante o modo play. Mas vamos ver. Vou mudar esse pressed para verde. Vamos ver se altera. Altera. Então, quando eu pressiono, ele muda para verde. Entra. A cor selecionada talvez seja essa. Vou colocar esse amarelo. Quando está selecionado o botão. Ou seja, o foco está nele. Então, não gostei. Talvez eu vou voltar ao Select Color para o padrão, que era o branco. Uma outra coisa legal, se você quiser usar a mesma cor de um dos elementos que você tem, por exemplo, quando o botão estiver desabilitado, ele tem essa cor meio cinzenta, ou a cor normal dele é branca, você tem esse conta-gotas aqui, né, que é o Color Picker, né, que você consegue clicar nele e pegar uma cor do ambiente que você queira utilizar nesse botão. Vou pegar um desses amarelos aqui, eu peguei esse amarelo mais escuro,
Então, ele seleciona para você, fecha aqui. Então, normal color do botão. Você pode ter um botão animado, a gente vai ver como fazer isso. Deixa eu ver o que esse Color Multiplier faz, se ele multiplica as cores aqui. Bom, tem algumas coisas que a gente precisa explorar um pouco melhor dentro dessas opções dentro do botão. Então, mas olha só, quando eu pressiono, ele muda a cor. Quando eu dou highlight, teoricamente, ele... Quando eu apertar play, na verdade, não sei se vai ser salvo, nada foi salvo, né? Então, só para a gente testar, a gente tem uma ideia de como mudar esses botões. Mesmo alterando esses botões, eles não ficam legal, né? Eles não ficaram legal, esse cara aqui não ficou legal. Então, o que a gente faz? A gente vai lá para Unity Asset Store e a gente vai tentar encontrar um pacote de graça de botões. Vou colocar aqui UI, escrever UI no texto. Vamos ver se a gente encontra Free Assets de UI aqui, que é onde a gente possa ter alguns botões que tenham a ver com o nosso projeto, que a gente pode estar utilizando lá. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa. Vou clicar nesse... não, esse aqui são ícones. Perdão. Esse Game Graphic User Interface Button, isso aqui parece ser legal. São botões mais arredondados aqui, ó. Volume e tal. Achei legal esse pacote. Vamos baixar esse pacote. Eu vou colar até o link aí no texto, no chat para vocês, caso vocês queiram baixar esse pacote. Então, eu vou clicar aqui, ó, adicionar os meus ativos, ó. Add to my assets. Vou clicar em Open in Unity. Quando eu clicar, ele vai tentar achar. Ele já achou para mim. Aí eu vou fazer o download. Ele vai baixar esse arquivo e vou importar. Aí ele vai me dizer que itens eu quero importar. Vou fazer o scroll down aqui para ver se não tem nada que eu não queira. Eu não quero esse readme, eu não quero ler para que isso serve. Vou desmarcar o readme, tá? E tá bom. Desmarquei aquela opção ali. Ó, tá vendo esse aqui também? Preview cenas, preview com esse negócio? Eu também não quero. Vou desmarcar preview scenes. Também não quero importar isso, que eu não quero nenhuma cena me mostrando o uso disso aí. Se você quiser baixar as cenas como exemplo, seria legal você ver. Vou clicar em import. O que ele vai fazer? Ele vai adicionar essa pasta com esses itens aí de UI ali disponíveis para você. Esse aqui até que importou rápido. Vou minimizar aqui no meu Assets. Olha só, a gente já tem um novo folder aqui, que é esse Game Graphical User Interface Volume 1, né? Então, aqui a gente consegue, a gente já deve ter alguns botões aqui, ó, que a gente pode estar utilizando. A melhor forma de ver quais são é simplesmente selecionar o botão que você está alterando na hierarquia e lá na propriedade dele tem UI Sprite e Target Graphic, né? Eu vou mudar o sprite desse botão. Vou clicar em Source Image, olha só. Tem várias opções ali que já foram baixadas ali daquele pacote, ele já enxerga tudo. De repente, a gente pode fazer uma combinação, que eu acho maneiro. Vamos ver aqui, eu vou colocar... Vamos usar esse botão aqui para entrar, de repente, um botão amarelo desse aqui, esse Right Arrow, achei maneiro. Vou clicar duas vezes e ele ficou aqui meio esquisito, né? Porque esse right arrow, ele já praticamente ele já é um indicativo de que talvez seja um botão para entrar. Se você quiser um texto, a gente poderia criar uma imagem dentro do botão. Mas vamos seguir essa lógica primeiro. Bom, você viu que o botão em si, ele não está arredondado, né? Para estar arredondado, é só a gente colocar as mesmas dimensões de largura e altura. Então, por exemplo, se eu mudar minha altura para 320, ele também fica arredondado aqui. Eu acho meio grande aqui, eu vou botar 250, 250. Acho que está um botão legal. Eu vou remover o nome aqui do texto, não preciso do texto. Se você não precisa do texto, não faz nem sentido ter o componente aqui, você pode, por exemplo, deletar o componente do botão. Vou clicar o Text Game Object, que é um child do botão, vou clicar em deletar e remover. Eu só tenho esse botão aqui, que é o que eu preciso para entrar no meu jogo, por exemplo. E aí, se eu apertar play, vamos ver que propriedade ele tem. Vou apertar play, olha só que maneiro, eu consigo clicar nele, e aí não tem nenhum efeito nele, né, de glow ou algo do tipo, que a gente precisaria estar desenvolvendo isso. Vou salvar o meu projeto, que a gente está fazendo várias alterações e até agora a gente não salvou nada, né? Só para garantir. Então, a gente tem um botão bacana que a gente acabou de importar.
para estar utilizando dentro do nosso jogo. Perfeito? Esse é o botão. Então eu vou clicar no outro elemento de UI. Depois a gente volta para o botão, porque o botão ele tem um papel importante, ele tem um evento, né, uma propriedade de evento chamada onClick, que a gente consegue desenvolver um script para fazer com que toda vez que a gente clique, ele execute alguma coisa. Tá legal? Então, eu vou clicar na imagem, por exemplo. Essa imagem, ela foi adicionada no Canvas, como você pode ver, tá? Primeiro eu vou renomear meu botão, porque ele tá ali, botão a gente não sabe o que ele é. Então eu vou seguir a minha lógica ali, button, né, entrar ali. A convenção, na verdade, que eu sigo. E aí você pode ver que imagem, essa imagem, ela é diferente de uma imagem, por exemplo, do nosso objeto de jogo. Tá legal? E olha só que interessante. Essa imagem, eu posso colocar qualquer imagem aqui que eu tenha disponível. A imagem, ela simplesmente tem dois componentes, que é o Canvas Render, que me determina que o Canvas é responsável por renderizar, porque isso aqui é um elemento de UI, e aí tem esse componente imagem aqui, que você consegue selecionar uma imagem que você tem disponível aí dentro do teu jogo. Então, vamos ver que imagem que combina com isso aí. Todas essas imagens que a gente utilizou no objeto de jogo, elas podem ser utilizadas também como UI, tá? Como elementos de UI. Então vamos ver o que a gente pode utilizar aqui, que fica maneiro, talvez. Vou colocar aqui, vou selecionar essa imagem do Facebook aqui, ó. Tá vendo? Ele já marcou o Facebook. Eu vou colocar a imagem, vou colocar Facebook. Eu vou chamar de imagem Facebook. Aí você pode posicionar de repente em algum outro lugar do teu aplicativo ou do teu jogo, né? Eu vou ancorar ele no canto superior, Alt Shift esquerda. Pronto, foi lá para cima. Aí eu vou dar um pouquinho de padding, né? Que é afastar um pouco do lado do X, vou colocar 5 para a direita e menos 5 para descer um pouquinho. Pronto, tem ali para clicar no Facebook ali. E olha só que interessante, lembra que a gente montou um meu cubo do zero, né, que a gente olhou. Então, se eu quiser que esse botão se transforme, que eu quiser que essa imagem Facebook se transforme num botão, que é o caso desse botão aqui, ó, botão entrar, a gente vai precisar de um componente. Esse componente é o componente de botão, ó, button. Porque, teoricamente, se eu apertar play, ó, quando eu clico nessa seta, tá vendo que ele muda de cor? Porque ele é um botão, ele tem esse componente aqui. E o Facebook não. A gente não é um botão, mas é uma imagem. Mas como é que você transforma uma imagem num componente, né, num objeto de jogo, num objeto de UI botão? É só, por exemplo, comparar. Por exemplo, a imagem, o botão entrar tem aquele componente button. Então eu vou lá no meu imagem Facebook e vou adicionar esse componente. Vou clicar em Add Component, vou adicionar button. Aí ele passa a ser um botão. Agora eu tenho essa propriedade aqui, ó, button. Olha só que maneiro. Agora eu consigo clicar e criar um evento para esse cara aqui. Quando eu clicar, por exemplo, abrir a página do meu Facebook, ou um perfil. Agora ele é clicável, tá vendo? E tudo isso é possível porque eu tenho um Event System aqui. Senão nada aconteceria. Se eu não tivesse o Event System, imagina que eu deletasse isso aqui, o Event System, é porque também talvez não tenha nenhum evento para demonstrar. Mas olha só, eu não consigo mais nem clicar no botão ali, não está mais dando aquele flash, né, que é quando a gente clica, porque a gente não tem um Event System. Então significa que são imagens estáticas aqui, independente do componente que a gente tem. Então por isso a importância aqui do Event System. Legal? Aí tem vários outros componentes que a gente pode estar explorando, pessoal. Então se eu clicar com o botão direito aqui, UI, a gente tem o toggle, o slider, por exemplo, o que é o toggle, né? São aqueles botões de checkbox que a gente vai clicando, a gente pode ter mais de um. Ó, tá vendo? Background check mark, que são esses itens. Deixa eu ver se eu consigo aumentar ele para você ver. Opa. Vou ter que aumentar o tamanho dele, que é provavelmente esse check mark. Ver se você consegue ver. Ó, o toggle. Aí a gente tem esse checkmark, que a gente teria que duplicar, na verdade, a quantidade de toggles e colocar um do lado do outro. Tem vários outros componentes de UI que são utilizados para você confeccionar o UI que estão disponíveis aqui dentro do UI Element, que a gente pode estar construindo. Legal? Bom, olha só. O que acontece?
bom, a gente tem esses elementos aqui, tá bonitinho e tal, etc. Mas esses caras aqui, eles são eles são componentes de jogos, né? Eles não são UI. Então, o que que acontece, na verdade, se eu adicionar uma imagem de fundo? Agora eu quero adicionar uma imagem de fundo para o meu jogo que tem a ver. Então, eu vou, por exemplo, clicar com o botão direito no meu canvas. Eu tenho uma opção, eu posso adicionar uma imagem, eu posso clicar em UI Image, né, como a gente adicionou, ou a gente pode clicar, por exemplo, num painel. O painel, geralmente, ele é algo que você... É um painel, é como se fosse um div, quem conhece HTML um pouco, ele é como se fosse um container onde você organiza outros elementos de UI, é um subcontainer, tá? Vamos começar com a imagem, por exemplo. Eu vou clicar em imagem. A imagem, ela está posicionada aqui, ó, como você pode ver, bem no centro, é um quadradinho pequeno. Se eu quero que ela tome o background inteiro, o que eu posso fazer é alterar as dimensões, né, que a gente sabe que é 1080 por 1920. Opa, legal. E aí, a gente tem um problema, porque qual que é o problema? Imagens, elas são, se eu passar essa imagem para cá para cima, eu vou ter outros elementos de UI sendo renderizados no topo dessa imagem sem problema nenhum. Mas você pode ver que o meu ambiente de jogo não está mais aparecendo. Por quê? Porque o Canvas, ele tem algumas configurações. Quando você seleciona o Canvas tem algumas propriedades. Ele tem os tipos de renderização dele, modo de renderização. O Screen Space Overlay. O que é esse Screen Space Overlay? Ele é basicamente o HUD, né? Tudo que você quer que fique em cima da tela, você pode usar também o menu, você pode fazer menu principal com isso. Quer que fique em cima da tela de forma permanente, você usa esse Screen Space Overlay. Então, tudo que a gente colocar dentro do Canvas, nesse modo de renderização do Canvas, ele vai cobrir o que está no jogo, porque geralmente você não faz isso, né? Você só faz isso para construção de menu ou para HUD, né? Então, como a gente criou o nosso ambiente na mesma cena de construção, a mesma cena de construção do menu, ficou meio esquisito, ele vai cobrir isso, tá? Uma outra opção de renderização do Canvas é a opção de Screen Space Camera. O que que é isso? Quando a gente seleciona esse Screen Space Camera, a gente pode criar uma outra câmera. Vou clicar com o botão direito, clicar em câmera, e eu poderia determinar que essa câmera é Camera UI. Ela é uma câmera só para renderizar esse tipo de canvas. E essa câmera, por exemplo, a gente pode modificar algumas propriedades dela, por exemplo, para só renderizar elementos de UI, nothing, só renderizar elementos de UI, background aqui é o profundidade. Isso vai ajudar com que, por exemplo, você dê profundidade os teus elementos de UI. Então, por exemplo, quando eu estou lá no meu Canvas, eu consigo agora passar essa câmera UI aqui como responsável por renderizar esse objeto. Está vendo que ele já levou em consideração a profundidade do, da onde a câmera está para a UI? Então fica meio também. Isso é quando você quer, por exemplo, tá montando uma UI meio 3D, onde ela faz um tilt, né? Ela fica meio na diagonal, para dar uma sensação de profundidade. Eu vou montar um exemplo melhor depois para você entender assim de forma visual o que está acontecendo. Mas basicamente o que eu queria que você levasse em consideração é essa primeira opção aqui, que é Screen Space Overlay, que é o que vai ser mais utilizado, você vai mais utilizar, obviamente, durante o jogo. E o World Space é aquele tipo de UI que fica relativo ao objeto de jogo. O que que é isso? Por exemplo, você já viu aqueles jogos de RPG que tem um camarada andando, tem uma barra de energia em cima da cabeça dele? Esse é o tipo de canvas que é responsável por renderizar. Tanto é que esse canvas você consegue redimensionar. Você consegue dar um tamanho de width, tamanho de altura também, posicionar. Já a primeira opção do Canvas, como ele é responsável por controlar o menu e o HUD, você não tem controle nenhum sobre as dimensões dele, porque ele vai sempre capturar as dimensões da tela, do dispositivo que ele está utilizando. Então, essa seria, de forma objetiva, a diferença entre os tipos de render mode. O que a gente vai utilizar para construir o nosso menu é o Screen Space Overlay. Tá legal? Bom,
eu vou deletar esse Camera UI aqui, a gente não vai estar utilizando, só que agora a gente tem esse ambiente aqui, perdemos tudo que fizemos, né, porque a gente fez como objeto de jogo, mas essa era a ideia para te mostrar as diferenças, tá? Então, agora a gente vai tentar refazer aquilo como com UI, com elementos de UI. Então, eu vou selecionar o meu ambiente aqui, eu vou aqui no meu inspetor e desabilitar, eu vou marcar Uncheck. Bom, desabilitei. Então, ele não está aparecendo, ele está aqui na cena, mas não está sendo, não está fazendo load dele. Então, a gente precisa de um background, né? E a gente está usando essa imagem aqui, ó, como background. Então, vou renomear ela para imagem background, né? Vai ser o nosso background. Então, a gente vai lá no Google, olha só que maneiro. Vamos lá no Google, vamos escrever aqui background 1080 x 1920. Então, o Google vai dar uma série de exemplos para a gente de background nesse sentido. É muito legal. Clico em Images, em vários. Ó. A gente escolhe aquilo mais ou menos que tem a ver com o que a gente está tentando montar. Eu vou pegar qualquer um. Acho que vou pegar... eu vou escrever aqui background 1080 nature. Pronto, ver se tem alguma coisa mais na natureza, assim. Que a gente tem a ver com os elementos que a gente tem. Tem umas imagens muito bonitas. Eu vou colocar aqui Nature Cartoon. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais cartoon, assim, que é o que a gente está querendo e tal. Eu achei legal esse aqui, ó, Download Wallpaper. Achei bacana. Olha só, eu vou pegar essa imagem aqui. Aí você vai, obviamente, construir em camadas dentro do teu Photoshop, ou do Krita, sei lá qual que é o editor. Vou salvar essa imagem. Vou salvar ela na pasta Downloads. Vou chamar de Background. Ela é um JPEG, não tem problema. E aí eu vou no meu, porque ela vai ocupar, na verdade, o fundo inteiro. Agora, com essa imagem salva, o que eu consigo fazer? Eu consigo aqui no meu Image Background. Primeiro eu preciso importar, né? Eu vou aqui em Art, Sprites, clicar com o botão direito, Import New Asset, vou fazer diferente para você ver também que funciona. Downloads, Background. Clicar em Import. Pronto, agora eu tenho essa imagem aqui. E nela, como ela é 1080 por 1920, eu consigo usar tranquilamente a questão de compressão. Vou selecionar a imagem background, vou selecionar o sprite, ver se eu acho ela aqui. Eu posso digitar o nome dela aqui, ó, na parte superior, tá aqui a imagem. E olha só que maneiro. Agora eu tenho aquela imagem, opa, aconteceu aqui, legal, como o meu background. E aí eu tenho um botão aqui por cima também, o texto também aqui por cima e tal. E aí eu consigo começar a adicionar aqueles elementos lá que eu tenho, mas eu preciso adicionar um componente de UI Image para poder colocar aquelas arvorezinhas, por exemplo. Imagina que dentro do meu Canvas eu crio um ambiente, um objeto de jogo vazio, como eu tinha o ambiente, né? O objeto de jogo vazio eu vou chamar de ambiente, da mesma forma como eu fiz o outro, para te ilustrar isso. Vou clicar com o botão direito desse ambiente, como ele está posicionado no 0, então não tem um problema. Vou clicar em UI, Image, ele está aqui no centro. Vou selecionar uma daquelas imagens lá que a gente tinha, começar a trabalhar. Vou pegar essa árvore aqui. Vou pegar essa árvore aqui. E aí vou redimensionar essa árvore. Vou mudar talvez o tamanho width and height dela para 350 por 350. Não tá legal, talvez 500, com a árvore mais esticada. Aí venho, posiciono aqui. Tá meio nada a ver com a proposta desse cenário que a gente baixou, mas só para te mostrar que é possível fazer dessa forma. Eu vou, dentro do meu ambiente aqui, eu vou adicionar uma outra imagem. Essa imagem vai ser a minha arara. Lógico que eu preciso renomear esses nomes aqui, porque a imagem não é nem um pouco descritiva. Vou clicar aqui, vou pegar minha arara. Olha só que maneira. 100 por 100. Deixa eu ver se eu aumento ela por 500 por 500. Show. E aí eu posiciono ela onde eu quero. E a gente começa a fazer umas coisas muito interessantes aqui. Ó. E aí, últimos dois elementos que eu gostaria de mostrar é importar, é, importar fontes, para a gente alterar essas fontes aqui, porque essa Amazônia aqui eu não gostei muito, não ficou muito legal. Então vamos lá
no nosso... Um outro lugar que eu gosto de importar fontes é o Google Fonts, tá? Vou digitar aqui Google Fonts, vou clicar aqui em Google Fonts e vou procurar uma fonte que me agrada, que tem a ver ali com o estilo do que eu estou querendo. Por exemplo, eu vou pegar esse... vou pegar esse Poppins aqui, vamos ver. Cliquei no Poppins, e aí tem as opções de Poppins que eu quero. Quero esse aqui um pouquinho mais, o regular 300 Italic, ou então o regular 400. Vou pegar esse aqui. Você clica em Select Style, ele aparece no canto direito, e tem a opção aqui, o Download Family. Você vai baixar, ele vai baixar um arquivo zipado, e aí eu vou lá na pasta de downloads onde ele baixou, tá aqui o arquivo zipado, você só precisa descomprimir isso. Está vendo um monte de arquivo TTF? É isso que a gente precisa descomprimir. Eu vou extrair esse arquivo aqui, extrair tudo. Ele vai extrair essa pasta Poppins. Aí o que que eu faço? Eu vou lá no meu Unity, vou na pasta de games, aí eu não tenho nenhuma pasta para armazenar fontes, né? Eu vou e crio uma pasta, create folder, eu vou chamar de fontes, ou fonts, né? Dentro dessa pasta, eu vou e arrasto as fontes que eu acabei de baixar também. Então, eu vou arrastar aqui Poppins para cá. Ele vai importar para mim todas essas fontes que eu baixei. Pronto, eu tenho as fontes baixadas. Vou selecionar o meu título do jogo, texto título, e aí eu consigo, aqui em fonte, na parte superior, eu tenho todas as opções de Poppins aqui, ó. Tá meio grande, mas você tem a opção de mexer nesse sliding aqui para mostrar em formato texto, ao invés de imagem, tá? Como é que é o formato. A gente pode clicando e vendo a alteração. Provavelmente sumiu ali aquela informação, porque o tamanho do texto ele está maior do que o bounding box. Então, se eu redimensionar, ele vai alterar e já está com a fonte que eu queria. Amazônia. Só precisaria, na verdade, escolher uma cor decente. Vou pegar o eyedrop aqui, talvez pegar esse amarelo aqui. Eu vou trazer essa fonte aqui um pouco para baixo, esse título, mas não ficou legal lá em cima, vou colocar menos 500, posicionar manualmente aqui. E é isso aí, a gente tem um menu.